nossa vida, no nosso meio. Amém? Hebreus 5, 8 e 9, depois do 11, também 8 e 9. Vamos todos ler. Glória a Pai, Deus. do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Hebreus 5, 8 e 9. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio do seu sofrimento a ser obediente e depois a ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Glória a Deus. Agora Hebreus 11, 8 e 9. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu a dar. Ele deixou o seu próprio país, sem saber para onde ia. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Amém? Amém. Imagina nós só. É, Jesus. Se Abraão, ao receber a promessa de Deus, tivesse só fé e não obedecesse, aonde ele ia chegar? Lugar nenhum. Não adianta eu estar aqui na igreja todo dia, pedindo a Deus as coisas que Ele venha fazer sobre a minha vida. Se eu estou aqui, recebo a palavra de Deus, ouvo a palavra de Deus e não ponho ela em ação. É verdade. Não ponho a minha fé em ação, eu não obedeço. Fé sem ação é uma fé morta. Existe coisa na vida do cristão que serve tanto para impulsionar a vida dos outros cristãos que estão ao redor dele, como também para dar um baque, para dar um gelo. E nós temos que procurar a cada dia ser o espelho de Cristo para o nosso irmão, para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós não podemos vir envergonhar o nome de Deus com o nosso testemunho, a nossa maneira de ser, o nosso jeito de ser. Cristão, ele tem que ser cristão 24 horas por dia. Verdade. Ele é filho de Deus 24 horas por dia. Ele tem que ser obediente a Deus 24 horas por dia. Porque se ele for obediente 23 e uma só, ele desagradar a Deus, que valeu as 23? De que valeu as 23 se uma hora ele aborreceu o coração do Pai? Quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a palavra nos fala que nós somos nova criatura. Nova criatura somos. Glória Então, a Deus. que tudo se fez Novo. novo. Não importa a minha vida que eu vivia lá atrás. É verdade. Não importa os meus pecados lá do passado. Deus, por amor, Ele me escolheu, me chamou, me tirou da onde eu estava. Glória a Deus. Me tirou Aleluia. do mundo que eu vivia. Da fossa que eu vivia. Glória a Deus. Das coisas que eu participava. E agora eu sou uma nova criatura. Glórias a Deus. Eu tenho que viver da maneira que agrada o meu Senhor. Que agrada o meu Deus. Glória a Deus. Se Deus me aceitou dessa forma que eu era, me chamou eu para a luz, me tirou eu das trevas, me trouxe a luz, eu tenho que ser luz.
Nós somos luz e sal da terra. A luz apagada, para nada serve. O sal, se ele perder seu sabor, para nada serve. Deus. Então, se eu quero de Deus, se eu peço a Deus para Ele me usar, eu tenho que me dispor a estar cada dia mais aprendendo da palavra, lendo a palavra dele para Ele me usar. Senão, Ele não vai fazer isso. É verdade. Vamos colocar como uma bateria. Nós não carregamos uma bateria por nada. Se nós carregamos uma bateria, é porque nós vamos usar ela. Se eu quero que Deus me encha com o Espírito Santo, é que para eu faço o melhor de mim para Deus. É para que eu dou o melhor de mim para Deus. É que eu busco amar de Deus, aprender dele. Não importando o meu passado. Eu tenho que fazer como a borboleta. Esquecer o tempo que eu rastejava, esquecer o tempo que eu andava por terra. Glória e agora a que eu sou Deus. borboleta, eu almejo novos ares. Eu estou por cima. Eu vou. Eu me alimento do que tem melhor que as flores. Eu busco do que tem melhor para a minha vida, que é a palavra de Deus. Aleluia. É Que é Deus. Deus. Glória a Deus. Nesse final de ano, toda vez que eu ia fazer um pedido para Deus, para 2013, foi em 3, 4 lugares diferentes, e eu sempre colocava: Deus, eu quero que o Senhor me dê sabedoria vindo de Ti. E eu lendo na Bíblia eu descobri. Está bem claro lá em Timóteo. A sabedoria do Espírito Santo vem de conhecer a palavra de Deus, de buscar na palavra de Deus. Desde o momento do passado, que não se importa mais com a sua vida, você não tem que ficar olhando. O inimigo, sim, ele pode até vir jogar na sua cara o que você era. Usar as pessoas para falar, para lembrar do seu passado. Mas Deus, Ele não lembra. Deus, tu és tremendo. Então tem um ditado que pau que nasce torto, morre torto. Que até a cinza é torta. Isso é mentira do diabo. É meu. verdade. Isso é mentira de Satanás. É mesmo assim. Porque aonde Deus entra, há mudança de vida. Eu creio. Aonde Deus entra, aonde Deus está, há transformação de vida. Aonde Deus opera, Glória a Deus. há milagre. Graças a Deus. E eu vejo isso na minha vida, na vida dos meus irmãos que estão aqui na igreja comigo. Glória a Deus. Deus é Na vida das pessoas que estão aqui comigo. E isso é muito bom para aumentar a nossa fé. E, na verdade, fé todo mundo tem. É verdade. É mentira se eu falar que as pessoas não têm fé. Muitos têm fé em si próprio, outros num pedaço de madeira, outros numa flor, outros num animal. Mas a fé verdadeira é em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aquele que morreu por mim e por você Glória a Deus. na cruz. Glória a Jesus. Que ressuscitou. Nós vemos o poder dele sobre a nossa vida. Aleluia. Então nós temos que ser submissos a Deus. A cada dia mais e mais. É verdade. A cada dia mais buscar de Deus. Deus não me dá uma coisa para mim, para Ele tomar de volta. De jeito nenhum. Se Ele me deu, eu tenho que tomar posse. Deus, obrigado, graças eu te dou, porque o Senhor me deu. Aleluia. Se Ele quer me usar com os dons do Espírito Santo, eu só tenho que deixar Glória a Ele Deus. Maravilhoso. fluir. Eu só tenho que colocar minha fé em ação. Eu só tenho que praticar aquilo ao qual Deus tem falado. Não adianta eu ficar questionando as coisas de Deus. Não adianta eu procurar desculpas próprias para mim
para mim não fazer a vontade de Deus. É verdade. Aonde está a minha fé? Não é em Deus? Aleluia. Eu não tenho que obedecer o que Deus fala? Glória a Deus. E vamos, na nossa caminhada, muitas das vezes nós achamos que está um pouco difícil, ficamos meio de lado. Isso na caminhada do cristão. Deus fala e a gente... Não, espera aí. Confirma para mim, Deus. Quero ver se é comigo mesmo. Às vezes eu acho que até foi um pouco de temor. Porque eu era assim. Eu sou assim ainda. Eu estou pedindo a Deus sabedoria para me mudar, mas eu sou assim. Muitas vezes Deus quer falar comigo e eu fico com medo, achando que pode ser alguma coisa de mim. Peço para Deus confirmar. E é difícil. Porque a gente tem que ter temor de Deus. Então a gente não pode sair falando qualquer coisa também da boca do homem, porque senão a gente sabe a consequência. É verdade. Oh, Deus, tu és bom demais, Senhor. Deus, Ele nos dá crédito na nossa vida. Quando eu estava lá no mundo, que eu vivia a coisa do mundo, que para muitos eu não era ninguém, por mais que eu estava rodeado, cheio de amigos, vamos dizer, na festa, na farra, mas para muitos eu não era ninguém. Eu era mais um ser humano no globo terra. E Ele foi lá e Ele me amou. Glória a Deus. A palavra de Deus fala que Ele nos amou primeiro. Oh, Deus, que maravilha, Senhor. Ele não pediu nada em troca disso. A não ser a sua obediência, a não ser a sua devoção, a sua dedicação a Ele. Antes, quando eu estava lá no mundo que eu não sabia, eu vivia as coisas do mundo. Para mim era normal. Mas hoje, eu sou filho de Deus. Aleluia. Eu conheço o que Ele fez. O que Ele Aleluia. fez na minha vida. Da onde Ele me transformou. É, Deus, Eu não tenho que ter mais prazer. Obrigado. Glória a Eu não Deus. tenho que ter mais prazer nas coisas do mundo. É verdade. Nas coisas do pecado. Glória a Deus. Eu tenho que viver minha vida a cada dia. A cada momento. A cada segundo. Tentando demonstrar às pessoas aquilo que Deus fez na minha vida. Aquilo que Deus era na minha vida. Eu não tenho que voltar atrás. Eu não tenho que colocar um stop na minha caminhada com Deus. Eu não tenho que parar um dia, uma hora, um minuto, uma semana para voltar depois, não. Deus não quer isso. É verdade. Deus quer que eu sirva Ele constantemente. Na minha casa, na rua, no meu trabalho. E eu tenho que servir esse Deus dando testemunho do que Ele é na minha vida. Do testemunho do que Ele fez na minha vida. Eu sei o que Deus tem para fazer na minha vida. É maior do que eu posso imaginar. É maior do que eu posso querer. Basta somente eu buscar de Deus. Vou ler um trecho aqui encontrando em 2 Timóteo 3, 15 e 16, se você quiser abrir a Bíblia. Segundo Timóteo 3, 15 e 16. Aleluia, Jesus, tu és fiel. 15 e 16. Desde de menino, vocês conhecem as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda criatura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. É aquilo que eu estava falando. Se eu, no passado, eu não conhecia Deus, eu não tinha fé, isso para mim foi passado, meu irmão. Isso ficou para trás.
Eu tenho que buscar agora adiante, aprender de Deus, a conhecer a palavra de Deus, para levar para as pessoas que ainda não conhecem, para com amor ao próximo poder pregar esse Deus que transformou minha vida, para amor ao próximo, eu mostrar quem é Deus na minha vida. Uma das coisas que Deus pede para nós é obediência. A fé Ele dá. A fé vem de a partir que você começa a praticar ela. Da partir que você vem, começa a praticar ela, Deus vem fazendo, a sua fé aumenta. Provas não é para tirar a atenção do crente, não é para tirar o crente da posição. É, Deus. Provas é para você crescer. Glória a Prova é Deus. para você aprender do amor de Deus. Glória a Deus. Prova é para você aprender a ter comunhão com Deus. Prova é para afirmar o seu caráter de crente, Aleluias. para te moldar, É verdade, Senhor. para que haja transformação na sua vida. Aleluia. É desse jeito, Senhor. E se eu quero mais de Deus, eu tenho que ouvir, obedecer e colocar minha fé em ação. É desse jeito. Não adianta eu vir na igreja segunda, terça, quarta, domingo, os dias todos da semana. Estar aí sentado no banco, Deus falar para mim, e quando sair ali fora, será que Deus falou comigo mesmo? Será que era para mim mesmo aquela palavra? Acho que não. Oh, Deus, não deixa não. Ficar questionando a Deus. Na Bíblia não há, pelo menos aonde eu li até hoje, tem muitas partes que eu já li mais de uma, duas, três vezes, não há nenhuma vez que Deus ia fazer uma promessa ao seu povo e Ele colocasse, talvez eu faço. Se der, eu faço. Será que eu vou fazer? Não. Sempre quando Deus fala de alguma promessa, de alguma profecia, Ele fala, eu vou cumprir. Eu vou fazer. Basta eu ser obediente. Basta eu ter fé naquilo que Deus fez, falou. Para buscar dele, para Ele fazer na minha vida. Porque se eu ouvir e não obedecer, não colocar minha fé, vai ser nada, praticamente nada. Eu estava ouvindo uma pregação essa semana e o pastor foi contar um testemunho de um senhor. Hoje ele tem aproximadamente 65 anos de idade. Na época ele era moço, na época da juventude, Deus usou um vaso para falar para ele: eu vou te usar na minha obra, eu vou te levar aos quatro cantos do mundo, você pregando o meu evangelho. E ele era cristão. Só que na época que Deus falou isso para ele, eu sou muito jovem, eu vou construir família, eu vou construir minha riqueza primeiro, vou ver meus filhos crescer primeiro, depois eu vejo o que eu faço para Deus. E o pastor contava que quando ele foi falar isso hoje, com 65 anos, ele conseguiu, ainda, pela misericórdia de Deus, os bens materiais, a família, que ele era crente, mas não quis colocar a fé dele em ação. Diz que ele chorava, como uma criança quando tem fome, falando: Deus, por que eu não te ouvi sua voz naquela época e obedeci? O quanto eu poderia ter feito para ti? O quanto eu poderia ter sido mais útil no seu reino? Oh, Deus. Quantas almas eu poderia ter trago para o seu reino? Quantas pessoas eu poderia ter falado de ti? O Senhor me prometeu te levar aos quatro cantos do mundo. E eu não fui.
Eu não quis. Eu quis ir atrás de ser bem sucedido, ser um empresário de nome. Eu dei vazão para as coisas materiais, quando eu poderia ter dado vazão para a palavra de Deus. Diz que ele falar que sentiu o mais miserável dos homens da terra, quando a ficha dele caiu. Então, meus irmãos, se Deus falar para você que vai te usar na pregação, vai te usar como profeta, vai te usar como missionário, missionária de Deus, busque aprender dele, busque estar na presença dele, a cada dia pedindo a ele sabedoria de Deus. Porque se ele prometeu e você tiver posição de cristão, ele vai cumprir a promessa dele. Se você tiver posição de filho, ele vai cumprir a promessa dele. A pastora sempre fala uma coisa, que nós que somos pais, quando o filho pede uma coisa que nós promete, nós fazemos sacrifício, tiramos um pouquinho dali, um pouquinho daqui, mas queremos dar aquilo para o nosso filho que nós prometeu, que ele pediu, para ver ele feliz. Assim é Deus, o meu Pai, o seu Pai, o Deus, o Pai da humanidade, o Deus que queria que esse mundo fosse um mundo só de amor, mas que por falta de amor das pessoas, por falta de conhecimento das pessoas, nós deparamos com muitas coisas violentas, com muita desigualdade, com muita falta de humanidade, com guerra, com morte. Deus não me criou, não te criou para fazer essas coisas. Deus nos criou para adorar, para louvar o nome dele, para glorificar o nome dele, para exaltar o nome dele. Na passagem de Colossenses, 2 Colossenses 2, Colossenses 2, 5 e 6. Porque, embora no corpo eu esteja longe, e em espírito eu estou com vocês, e fico alegre em saber que vocês estão unidos e filhos da fé em Cristo. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Amém, Jesus. Quando Deus me chamou, quando Deus te chamou, mesmo sabendo que em corpo Ele estava longe, mas Ele chamou para que nós possamos aprender, conhecer e saber que o Espírito dele, que o Espírito de Deus, ele está 24 horas a nos servir, para pegar a nossa adoração, para pegar a nossa necessidade e levar ao Pai. O corpo, embora está longe, mas o Espírito de Deus está aqui para interceder com o meu espírito, para em comunhão com os dois, me levar na presença do Pai, para levar-me diante do Pai, para falar com o Pai e trazer do céu aquilo a qual eu pedi. Se for da vontade dele, ele me dá. Amém. A leitura que a irmã Mauro fez em Romanos 8,
31. Eu tenho escrito aí um pouco mais extenso, até o 39, onde ela leu. Deus fala ali naquela passagem: o que poderá nos separar do amor de Deus? A fome, a nudez, a espada, a morte. Nada, nada, meu irmão. Sabe o que é nada? Nada, nada, nada pode tirar o amor de Deus por nós, a não ser a nossa consequência de vida, do nosso pecado, da nossa desobediência. Nós sabemos que Deus é misericordioso, é longânimo, mas nós não podemos brincar com a palavra de Deus. Nós não podemos brincar com Ele, porque também nós sabemos que Ele ira, que chega um momento que Ele vai te dando espaço, Ele vai te dando corda. Você erra, Ele fala: filho, volta. Filho, é errado, volta para mim. Se você não acorda do seu erro, se você não acorda do seu pecado, Ele acaba se retirando as promessas, as vontades da nossa vida. Por quê? Senão nós íamos estar tratando Deus como uma coisa banal. Nós íamos estar tratando Deus como um objeto. Nós podemos pegar, levar dele para cá, tirar. Tira da cadeira, põe no banco, põe no chão. Deus não quer isso de nós. Quando Ele fala que nada, mas nada pode separar o amor dele por nós, sobre essas coisas qual foi citada, Ele nos citou: o seu pecado não vai nos separar. Mesmo que o pecado, Ele perdoa os nossos pecados, mesmo que Ele nos resgate, mas se eu, que tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, continuar no erro, continuar no pecado, essa coisa vai me separar de Deus. É verdade. A minha desobediência vai separar de Deus. É verdade. Agora, se eu sei que o pecado, que a minha desobediência vai me separar de Deus, eu tenho motivo para aceitar isso na minha vida? Eu tenho motivo para dar vazão a isso na minha vida? Eu tenho mais é que me corrigir, me policiar todos os dias, para não dar legalidade ao inimigo. E é bom, é muito bom quando a gente está em comunhão com os irmãos, com a igreja, para que não apontando o erro dos outros, que nós não podemos apontar, embora lá em 2 Coríntios 1,16 nos fala que nós iremos julgar os anjos, nós iremos julgar os mundos. Nós não temos direito de julgar a vida do seu irmão aqui, apontando as coisas de errado, mas nós temos todo o direito de chegar com carinho, com jeito, poder abrir os olhos do nosso irmão, falar a verdade. Se ele não querer obedecer, aí já é um problema dele com Deus, mas a sua parte você fez. A parte a qual cabia a mim fazer, eu fiz como filho de Deus, obedecendo a vontade de Deus. Nós somos sujeitos a pecar todo dia, toda hora nós pecamos, mas nós não temos prazer no pecado. Nós não podemos ter o prazer